Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Como não temos tempo a perder, tal como as abelhas sugam o pólen das flores, busquemos a doce essência do texto. Eu lhes dou a vida eterna. A leitura nos mostra que ele se refere às suas ovelhas, às pessoas que escolheu para serem seu rebanho antes da fundação do mundo e que assim denomina. Para que não seja difícil distinguir quem são, nosso Salvador deu a elas determinadas características pelas quais suas ovelhas podem ser perfeitamente identificadas. Não temos acesso ao sagrado decreto da eleição soberana, nem podemos sondar o coração dos homens, mas podemos observar a conduta dos seres humanos, e o versículo anterior ao texto em foco nos revela quais as marcas peculiares com que podemos reconhecer o povo eleito de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Suas características consistem, portanto, em ouvir e em seguir Cristo. Primeiro pela fé, depois pela ativa obediência a seus preceitos. A fé que opera pelo amor, como diz Gálatas 5:6, é assim marca das ovelhas de Cristo e é de verdadeiros fiéis que ele fala quando diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Peço a Deus que todos nós nos revistamos da marca dos eleitos de Deus, a saber, da fé ativa e santificadora, que é dom do Espírito Santo a todos os eleitos. Ó, que possamos todos ouvir a voz do bom pastor, que recebamos a verdade que ele oferece e tomemos a decisão de segui-lo em fé, onde quer que vá, assim como as ovelhas seguem o pastor. Quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, fica implícito que haviam perdido antes esta vida, estavam mortos. De fato, todos os seres humanos caíram com Adão e foram assim mantidos até o presente pecado. A humanidade ficou, enfim, sob condenação, mas Cristo Jesus fez por todos nós o que Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, raras vezes faz por um criminoso condenado. Obteve para nós, os eleitos, o livre perdão. Ele nos deu vida. Quando o nosso próprio deserto era a total destituição eterna da presença de Deus, o Senhor Jesus Cristo se fez presente e disse, fostes perdoados, como está em 1 João 2, 12. Sobre vós não cairá condenação alguma, como está em João 19, 4. Vossas ofensas foram removidas, como está em João 2, 12. Estais limpos, como está em João 15, 3. Creio, porém, que o texto implica haver algo além da condenação. Houve também a execução. Não só fomos condenados a morrer, como já estávamos espiritualmente mortos. Jesus não apenas poupou a vida que nos poderia ser retirada e que nesse sentido acabou nos dando, como também nos concedeu uma vida inteiramente nova. Está implícito no texto que estávamos espiritualmente mortos e nem seria preciso suposição nem experiência própria para chegar a esta conclusão, pois o apóstolo Paulo disse com todas as letras, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, como está em Efésios 2:1. Como assim, Paulo? Mortos? Não estará enganado? Talvez seja apenas alguma doença. Estamos dispostos a admitir que estamos de fato enfermos e próximos da morte, mas ainda assim resta alguma energia vital, um pouco de força para nos ajudar. Não, responderia o apóstolo, estás mortos, mortos em vossos delitos e em pecados. A obra da salvação é a mesma, tanto para curar os enfermos, quanto para ressuscitar os mortos. Todos os santos agora vivos em Deus já foram mortos como todos os outros seres humanos, tão corruptos e ofensivos quanto qualquer um deles, e recendendo a mau cheiro nas narinas da divina justiça, por serem os seus pecados tanto ou mais pútridos quanto o dos outros. Todos nós nos desviamos e nos tornamos todos abomináveis, diz a palavra, e acrescenta, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, como está no Salmo 14, 3, 53, 3. Quando estávamos todos sepultados sob o pecado, Jesus Cristo veio ao vale da sombra da morte, trazendo vida e imortalidade para nós. A vida verdadeira era desconhecida até mesmo dos que agora são santos.
Não tinham vida espiritual alguma. Jesus, o vivificador, os fez vivos em Deus. Está também implícito que, além de não ter vida alguma, esse povo não poderia obtê-la se não lhe fosse dada. Uma regra muito conhecida dos estudiosos da Bíblia é que jamais se encontra descrito na palavra de Deus um milagre desnecessário. Que milagre nenhum é realizado quando o curso natural das coisas seria o suficiente. Ora, irmãos, o maior de todos os milagres é a salvação da alma. Se a alma pudesse salvar a si mesma, Deus não precisaria salvá-la, deixando que ela própria fizesse o que estaria ao seu alcance. E se os que estão espiritualmente mortos pudessem reavivar a si mesmos, acreditem, Jesus Cristo não teria vindo lhes trazer a vida. Creio, porém, que seria extremamente impossível a qualquer de nós entrar no céu por nossos próprios meios ou ações, ou seja, sem que Jesus Cristo viesse do céu para nos mostrar o caminho, remover soberanamente os percalços e barreiras que se nos interpõem e possibilitar trilhássemos o caminho que leva à glória e à imortalidade. Perdida? Sim, a raça humana estava perdida, inteiramente perdida, não só em parte, em condições tais que só poderia se arruinar cada vez mais se tentasse salvar a si mesma. Estava tão perdida que somente pela intercessão da mão divina, a manifestação de Deus na carne, a admirável expiação ocorrida no Calvário, a maravilhosa ressurreição de Cristo e a obra de Deus, o Espírito Santo no coração, soberanamente dando vida, é que seria possível a uma alma morta ganhar vida. A vida eterna não seria a obra exclusiva do Senhor Jesus se nela houvesse dedo humano. A verdade, no entanto, é que qualquer força do homem está aí excluída e nela somente a graça soberana reina. Pode ser também deduzido do texto, após breve reflexão, que a vida eterna não é resultante do mérito de indivíduo algum do povo de Deus, pois conforme é dito, ela nos é dada. Ora, o que é dado é o exato oposto do que é adquirido. O que uma pessoa recebe gratuitamente como presente, realmente não é preciso fazer por merecer. Se nos é dado, não existe propriamente mérito ou débito de nossa parte em haver recebido. Se existisse, não seria mais algo dado. Na verdade, nenhum de nós merece a vida eterna, nem jamais poderá merecê-la. A própria vida mortal já é um presente da misericórdia divina que não merecemos mais. Nós não a merecemos. Quanto à vida eterna, de que trata o texto, é uma bênção muito preciosa para que os dedos humanos consigam alcançá-la. Ainda que o homem trabalhasse o mais duramente possível para isso, ainda assim, seria impossível para ele alcançar segundo a lei. O homem nada merece além da morte, sendo a vida eterna presente gratuito e soberano de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, o que equivale a dizer que isso é tratado como questão de dívida, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente dado por Deus espontaneamente, por sua graça soberana, é a vida eterna. Romanos 6, 23. Esta doutrina pode ser humilhante, eu sei, mas é verdadeira. E quero que todos vocês, filhos de Deus, a sintam, como sei que a sentem. Conseguem perceber a profundeza do poço para onde foram arrastados? Conseguem? Ou se tornaram orgulhosos? Adotaram sentimentos e orações requintadas como se fossem penas colocadas em seus chapéus. Rogo para que se lembrem somente de quem vocês eram. Cada vez que pensarem em se orgulhar, não se esqueçam, por favor, do lamaçal de onde saíram. Lembre-se da imundície da qual Deus os retirou e, em vez de corar-se de orgulho, possam as suas faces ficar rubras de vergonha. Ó, que Deus nos impeça, de uma vez por todas, de glorificarmos a nós mesmos, pois, na verdade, o que há em nós para ser glorificado, que temos em nós de bom, que não tenhamos dele recebido gratuitamente e soberanamente. Está claro também no texto que aqueles que hoje são justos teriam perecido, não fosse Cristo. Diz ele, jamais perecerão. As promessas divinas jamais são feitas superfluamente. Há sempre uma necessidade que demanda a promessa. No caso, um risco e grave risco, que cada uma das pessoas agora salvas acabaria perecendo por toda a eternidade. O pecado havia feito os agora salvos tão herdeiros da ira quanto os demais pecadores, segundo as Escrituras.
e a justiça divina os teria destruído como a quaisquer outros ímpios, se a graça soberana de Deus não tivesse agido em seu favor. Permanece a verdade categórica de que não há razão porque uma alma não deva perecer, além do motivo de Cristo o haver justificado e por ela interceder. Você que está fisicamente vivo não conseguiria ficar nem uma hora vivo em termos espirituais se o Espírito Santo não continuasse a derramar energia vital constantemente em sua alma. Você será preservado, mas preste atenção, isso é afirmado como promessa divina, por isso, de modo algum representa uma condição natural. Se distante da graça, você poderia se encontrar em terrível risco de apostasia, e talvez devesse ter temor quanto a isso, mesmo agora. Tal como o apóstolo, que temia por ele mesmo, se não pregasse Cristo sem cessar, um temor muito apropriado e que pode ocorrer a almas sinceras, que sentem certo zelo santo de si mesmos. Todavia, não precisamos sentir temor quando tratamos da promessa de Deus. Estando em Cristo, temos a garantia de segurança, já que a palavra de Cristo é: jamais perecerão. A promessa certamente foi feita por haver necessidade. Há o risco de perecer, há 10.000 riscos de perecer, mas a onipotência de Deus pode manter afastados os dardos de Satanás. O abençoado médico nos dá o antídoto do veneno que nos consumia. Aquele que nos promete levar de volta e salvo para casa nos protege de 1.001 inimigos, que, de outro modo, causariam em nós problemas, distúrbios, enfermidades. Mas ele diz: jamais perecerão. Está implícito ainda que os inúmeros inimigos do povo de Deus tentarão arrancá-lo das mãos de Cristo. Os salvos já estiveram nas mãos do inimigo, já foram escravos voluntários de Satanás. Tudo isso estão dispostos a admitir, e rogo a Deus que muitos aqui reconheçam a verdade do que estou falando. Os fariseus presentes aqui provavelmente diriam: estou bem, faço o melhor que posso, compareço sempre a um local de adoração. Ora, alma, isso pode ser o suficiente para você, mas se tem orgulho disso, é prova de que não conhece nem a Deus, nem a si mesmo. Quando ouço sobre pessoas que se gabam de sentir não haver pecado algum dentro de si, fico desejando que possam ler a história do fariseu e do publicano narrada por Jesus. No ponto de oração da rua Fulton, um irmão pediu as preces dos presentes porque sentia muito a corrupção em seu coração, tentação de Satanás e, especialmente, a vileza natural da sua própria essência. Um irmão se levantou do outro lado da sala e disse agradecer a Deus por não passar por aquela experiência, que não sentia corrupção alguma e seu coração não era depravado. O primeiro não respondeu, mas outra pessoa ali presente se levantou e leu as seguintes palavras: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, 10-14. A consciência do pecado é um sinal abençoado do perdão recebido ou a receber. Aquele que diz não ter pecado, ensina João, faz de Deus um mentiroso e a verdade não se encontra nele. Aquele que não confessa seus pecados jamais será absolvido, mas aquele que, com o coração alquebrado e trêmulo, chega ao pé da cruz, ali encontrará o perdão. Está explicado assim o estado passado dos herdeiros do céu, de todos os eleitos.